Muito bem, meus amigos, agora vamos terminar falando das limitações materiais implícitas, ou chamadas de cláusulas pétreas implícitas. Então, a doutrina dominante admite a existência de cláusulas pétreas implícitas, que são cláusulas que em alguns casos decorrem da expressas e em outros casos elas decorrem do próprio sistema constitucional adotado. Vamos analisar? Vem comigo aqui. Olha só. Então, o nosso tema, limitação material implícita. Limitação material implícita também é chamado na doutrina de cláusulas pétreas implícitas. Alguns vão chamar de inerentes. Vamos analisar. O que a doutrina diz? Primeiro, a titularidade do constituinte originário é uma cláusula material implícita. Vale dizer, o Congresso Nacional não pode, por emenda, tirar a titularidade do povo. Lembra que o povo tem o poder soberano na órbita interna, que a gente chama de soberania popular? Então, a titularidade do constituinte originário é do povo e isso não pode ser alterado pelo reformador. O originário entregou ao povo e o povo é o titular e não pode ser tirado do povo esse poder. Temos também a titularidade do poder derivado. Do poder derivado o quê? Reformador. Por exemplo, quem é que recebeu a incumbência de alterar formalmente a Constituição? O Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o titular do poder constituinte derivado reformador. Então, o Congresso não pode se furtar dessa atribuição dada pelo constituinte originário e transferir, por meio de emenda, essa atribuição a outro órgão. Isso também é uma limitação implícita. Temos também o processo legislativo especial de reforma. Sabemos que o processo legislativo de emenda, ele é um processo mais rígido, não é isso? É um processo mais solene, é um processo mais dificultoso. Então, o Congresso Nacional não pode, por exemplo, estabelecer que a reforma da Constituição vai acontecer por aprovação mediante maioria simples. Um exemplo. Ora, seria extremamente fácil a alteração constitucional. Isso é inconstitucional. Então, eu não posso alterar o processo. Alguns defendem que até é possível estabelecer um processo mais rígido, mas um processo mais fácil, mais simplificado, a doutrina entende que não. Inclusive, o Supremo entende que as regras de processo legislativo estabelecidas na Constituição Federal devem ser observadas por quem? Pelos Estados-membros. E aí, o Estado-membro não pode exigir um requisito mais rígido para alterar sua Constituição do que aquele exigido na Constituição Federal. Há autores como o professor Gilmar Mendes e o professor Gonê Branco que dizem que o título inaugural, ou seja, o título 1 da nossa Constituição. O título 1 cuida de quê? Cuida dos princípios fundamentais, que vão designar as características mais essenciais do Estado brasileiro. A nossa forma de Estado, a nossa forma de governo, o nosso regime, enfim. O professor Gilmar Mendes e o Paulo Gustavo Gonê Branco dizem que o título 1, que cuida de princípios fundamentais, também são limitações materiais implícitas. E outros autores, por exemplo, professor Dirley da Cunha Júnior, diz, por exemplo, que as próprias limitações são cláusulas
implícitas, perceba, quando você pega o artigo 60, parágrafo 4º, é o parágrafo 4º que traz o quê? As cláusulas pétreas expressas. Perceba uma coisa, o 60, parágrafo 4º, é como se ele próprio fosse o que protege, o que impede a exclusão da cláusula pétrea, não é isso? Então, se o próprio 60, parágrafo 4º, não fosse uma limitação, né, poderia acontecer o chamado Instituto da Dupla Revisão, que não é aceito no Brasil, beleza? Ó, não é aceito, deixa claro aqui. Eu vou comentar, o que seria? Ora, a cláusula pétrea está protegida pelo parágrafo 4º, que diz não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Ora, se eu então quiser mexer com a cláusula pétrea, basta eu fazer o quê? Eu excluir o próprio parágrafo 4º. Aí a cláusula pétrea não está mais protegida. Então não faz sentido. Ora, se a cláusula pétrea tem que ser mantida e a cláusula pétrea está protegida pelo parágrafo 4º, então a própria limitação material, o próprio parágrafo 4º, por exemplo, né, ele é uma cláusula pétrea implícita. Por quê? Porque senão tira a proteção e a cláusula pétrea ficaria aí vulnerável. Então, limitação circunstancial, limitação procedimental e as limitações formais são cláusulas pétreas. Na verdade, procedimentais ou formais e as materiais, né? Mas aqui, como a gente está falando das implícitas, então não vou inserir a material não, porque a gente já falou dela. Beleza? Então eu tenho limitações implícitas, a titularidade do poder constituinte originário, a titularidade do poder constituinte reformador, o próprio processo especial mais rígido, mais solene para alteração do texto constitucional. Segundo a posição do Gilmar Mendes e do Paulo Gustavo Gonet Branco, o título 1, os princípios fundamentais e ainda as próprias limitações circunstanciais, procedimentais ou formais. Para eu fechar esse ponto, quero fazer um destaque sobre a República. Nas constituições passadas, nas nossas constituições pretéritas, a República era uma cláusula pétrea expressa. Contudo, na Carta de 88, você não encontra no 60, parágrafo 4º, a República como cláusula pétrea. Porém, há autores, por exemplo, José Afonso da Silva, que entendem que a República é uma cláusula pétrea implícita. Por quê? Veja que o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, disse que, após 5 anos da promulgação, deveria ocorrer um plebiscito para que se confirmasse, né, a nossa forma de governo e o nosso sistema de governo. Esse plebiscito ocorreu em abril de 1993 e, por meio de voto, né, foi consultado o titular do poder, que é o povo, e o povo decidiu que queria república e queria presidencialismo. Então, alguns autores, em virtude dessa manifestação do titular do poder constituinte, que é o povo, em virtude dessa manifestação dele dizendo, nós queremos a república, há autores, como José Afonso, que entendem que a república é uma cláusula pétrea implícita. Isso não tem sido muito explorado em prova, contudo, vale deixar o destaque. Então, há autores que entendem que a república é uma cláusula pétrea implícita. O José Afonso, como abono a essa teoria, além de ele dizer que o titular do poder constituinte originário, que é o povo, foi ele que decidiu, foi ele que escolheu a república, além disso, ele diz que a República, né, recebeu uma proteção especializada na Constituição, uma proteção diferenciada, uma proteção especial, que está no artigo 34, inciso 7. O artigo 34, inciso 7, cuida dos chamados princípios sensíveis, que são aqueles princípios que, se desobedecidos, admitem a intervenção federal. E veja que o regime, a forma republicana, é um princípio constitucional
acessível, que se desobedecido, admite inclusive o quê? A intervenção federal. Então, o José Afonso e alguns outros autores também compactuam com ele a mesma tese, entendem que a república é uma cláusula pétrea implícita. Fechou? Legal? Bora continuar? Vem comigo. Olha aqui agora. O que nós temos? Agora vamos falar do chamado poder constituinte decorrente. O poder constituinte decorrente é o poder de auto-organização. Esse poder de auto-organização, ele decorre de quê? Da autonomia, de que dispõem os entes federativos. O poder constituinte decorrente é o poder, em regra, entregue aos Estados-membros para que eles possam elaborar ou alterar sua Constituição estadual. É o poder de elaborar e é o poder de alterar o quê? A Constituição estadual. Se você pega, por exemplo, o artigo 25 da Constituição Federal, ele diz o quê? Que os estados organizam-se, olha a palavra, organizam-se e regem-se pela Constituição, pela Constituição e leis que adotarem. E ele diz assim, os estados têm que observar, obedecido, os princípios constitucionais, observar os princípios constitucionais. Detalhe, os estados, ao elaborar ou alterar sua Constituição estadual, estão exercendo o chamado poder constituinte derivado decorrente. Esse poder é um poder derivado, não é isso? Ora, se é derivado, tem que obedecer princípios constitucionais. E a doutrina aqui, por exemplo, indica os princípios estabelecidos, os princípios extensíveis e os princípios sensíveis. Então, o Estado, ao elaborar sua Constituição ou alterá-la, ele precisa obedecer princípios constitucionais. Além dessa fundamentação, nós temos a previsão no artigo 11 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Lá diz que cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, deveria elaborar a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, após 1 ano, deixa eu dar uma melhorada aqui, no prazo de 1 ano, após o quê? 5/10/1988. Então, o artigo 11 do ADCT dizia que a Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, deveria, dentro de 1 ano, a contar da promulgação da Carta de 88, elaborar o quê? Elaborar a sua Constituição estadual. Essa é a fundamentação, o poder constituinte, então, decorrente é esse poder de elaborar a Constituição. Detalhe, aqui nós vamos analisar objetivamente duas situações, poder constituinte decorrente e o Distrito Federal, poder constituinte decorrente e o município. Vamos analisar, então, essas duas situações. A pergunta que se faz é, existe poder constituinte decorrente no âmbito do DF? Existe poder constituinte decorrente no âmbito do município? No âmbito do município, o que nós temos aqui? Nós temos duas situações. Primeiro, para a gente falar do DF, vamos analisar especificamente o artigo 32, especialmente o seu 32, parágrafo 1º. O 32, parágrafo 1º, diz que ao DF são reservadas as competências legislativas estabelecidas para estados e municípios. É isso que está escrito lá, estados e municípios. Então, o que eu tenho aqui? O DF, ele possui competência
legislativa de Estado. Muito bem. Outra questão. O DF, né, pelo caput do artigo 32, ele tem um documento chamado Lei Orgânica do DF, lei que é aprovada e promulgada pela Câmara Legislativa do DF por 2/3 de seus membros. O Supremo Tribunal Federal entende que a Lei Orgânica do DF tem natureza de Constituição. Inclusive, vale destacar que uma lei do DF pode ser declarada inconstitucional por violar a lei orgânica do DF. Uma lei do DF pode ser declarada inconstitucional por violar o que? A Constituição do Distrito Federal. Isso o Supremo, por exemplo, enfrentou na ação direta de inconstitucionalidade número 980. Também o Supremo enfrentou isso na reclamação número 3436. Detalhe, a doutrina dominante, veja que eu não disse a doutrina, né, unânime, mas a doutrina dominante entende que o DF tem sim poder constituinte derivado decorrente. Por exemplo, se você pegar a doutrina do professor Pedro Lenza, a doutrina do professor Dirley da Cunha, né, eles vão defender a presença de um poder constituinte decorrente no Distrito Federal. Para nós fecharmos, vamos fazer a mesma pergunta quanto ao poder constituinte derivado decorrente no município. De plano, vamos colocar que a doutrina dominante não aceita. A doutrina dominante não aceita poder constituinte derivado decorrente no município. Você poderia dizer assim, ué, por quê? O artigo 29, caput, diz que o município é organizado por uma lei orgânica. Lei votada e promulgada pela Câmara de Vereadores, aprovada por 2/3 com interstício mínimo de 10 dias. Essa lei orgânica municipal, ela se submete a 2 filtros de validade. Vale dizer, há 2 parâmetros de validade. A lei do município, a lei orgânica, deve obediência à Constituição Federal e também à Constituição Estadual. Então, o que a doutrina diz? Não se admite um poder decorrente, né? Decorrente, né? Do poder decorrente. Olha que coisa doida. Por quê? Vamos analisar. O município tem poder decorrente? Entende a doutrina dominante, entende que não. Por quê? Porque o poder decorrente, em tese, do município, seria decorrente do poder do Estado. Por quê? Lembra que a lei orgânica do município se submete a esse controle? Veja que eu estou trazendo para você, amigo, não a doutrina unânime. Eu estou trazendo para você a doutrina o quê? Dominante. A doutrina dominante diz, não tem poder decorrente no âmbito do município. Legal? Não tem poder decorrente no âmbito do município. Continua comigo. Agora, nós vamos tratar do chamado poder constituinte difuso. Há parcela da doutrina que diz que se trata de um poder derivado, porque ele não tem as características do poder constituinte originário, de ser inicial, de ser um poder, né, ilimitado, de um poder autônomo, incondicionado. O que é o poder constituinte
difuso. O poder constituinte difuso é o poder de alterar a norma constitucional vou mudar a cor da fonte, sem, contudo, alterar o texto. Altera a norma, mas não altera o texto. Isso acontece por meio da chamada mutação constitucional. Isso acontece por meio de quê? De interpretação constitucional. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete maior da Constituição, pode, por meio de interpretação, mudar o sentido da norma e o texto escrito permanece o quê? Sem alterar o texto. Falou de poder constituinte difuso, o texto não se altera. Isso aqui é o que a doutrina vai chamar, amigo, de alteração informal da Constituição. Alteração o quê? Informal da Constituição. Veja que a Constituição, ela pode ser alterada, Constituição, alteração formal. Atualmente, qual é a forma de alterar o texto constitucional? O texto, artigo 60. Por meio de proposta de emenda à Constituição. Lembra que a revisão não pode mais acontecer. O Supremo Tribunal Federal diz que essa interpretação constitucional, né, Supremo Tribunal Federal, por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade número 3.345, o Supremo diz que, por meio da mutação constitucional, né, a Constituição está em uma permanente elaboração. Por quê? Porque está sempre criando novas interpretações constitucionais. Lembrando que nós não estamos alterando o texto, nós só estamos alterando a interpretação da norma constitucional. É importante depois, se você puder, é conveniente, que você dê uma lida no habeas corpus número 91.361, porque nele o Supremo também enfrentou essa questão da alteração constitucional por meio do poder constituinte chamado de difuso. Legal? Essas são as principais informações. Vem comigo para a gente fechar. Poder constituinte supranacional. Alguns autores dizem que isso aqui é tema do chamado neoconstitucionalismo. Constitucionalismo. Ou seja, as chamadas constituições transnacionais, supranacionais ou globais. O professor Adil Lamego diz assim: é o poder constituinte transnacional, supranacional ou global. É um poder de fato encarregado de fazer e reformular constituições transnacionais, supranacionais ou globais. O que seria esse poder constituinte supranacional, transnacional ou global?
é um poder constituinte capaz de elaborar constituições que abranjam, que compreendam diversos países ao mesmo tempo. Nós conhecemos a União Europeia e já houve tentativa de criação de uma Constituição única. Veja que ali nós temos tratado internacional que faz o intercâmbio político, econômico, social, né, na União Europeia. Contudo, né, há autores que defendem, né, e o próprio Bloco já defendeu a criação de uma Constituição única. Veja que cada país tem a sua Constituição. E o que seria essa Constituição, esse poder supranacional? Seria a ideia de uma criação de Constituição para blocos de países, para diversos países ao mesmo tempo. Legal? Então, por aqui, fechamos a temática do poder constituinte, procuramos destacar os principais pontos abordados na doutrina dominante. Agora, é conveniente que você faça a revisão e continue na caminhada. Um grande abraço, valeu!